Pronto, entrei. Oi, gente, boa noite. Nossa, oi. Ah, você. Nossa, tem tanta live. Só você entrou. Oi, E oi, aí? gente. Deixa eu abaixar. Pronto. E aí, quem que vai falar pra gente se tá bom o áudio? Pessoal, tá bom o áudio do Instagram? Não tá dando eco? Nossa, acho que tá dando. Tá dando. Você tá com fone, né? Tô com fone, mas não zerou meu celular. Peraí. Eu vou sair e voltar, tá bom? Por quê? É só você tirar o som aí na É, lateral. mas não tá zerando. Não Ó, sei tá por quê. falando que tá ótimo. Como não tá zerando? Ah, então tá. Não, tá. Tá ótimo. Gente, fala Então tá, você, Jéssica. Tá dando eco. tá dando eco? Uhum. Tem certeza que você tá com o fone, né, no computador? Sim, absoluta. Peraí. Tá, o pessoal tá falando que tá ótimo. E aí, acabou o eco? Acabou. É Melhorou, Fabrício. porque Fala que melhorou. O que que era? meu computador tava com áudio. Pronto. Pronto, Tá você dando que é eco ainda. especialista. Oi? Tá dando um pouquinho, mas o pessoal tá falando que tá bom. Então tá bom. Bom, gente, vamos lá. Boa noite, todo mundo. Última live da semana. Tô falando pra Jéssica que foi uma maratona mesmo. Quinta live da Sim. semana. Para quem seguiu a gente aqui, foram vários assuntos. A gente conversou com fonoaudióloga, nutricionista infantil, pediatra. Ontem falamos com uma especialista em óleos essenciais. Tudo para ajudar vocês com o máximo de informação nesse momento em que estamos todos confinados em casa. E a rotina fica completamente do avesso. A gente tem recebido muitas mensagens de famílias dizendo que não aguenta mais o filho mamando o dia inteiro no peito, porque a mãe está em casa agora o tempo inteiro e antes não estava. Ou então a criança está super agitada e não quer fazer soneca, também porque está todo mundo dentro de Uhum. casa. Então a gente decidiu fechar a maratona de lives dessa semana, que foi uma maratona específica para esse momento em que estamos vivendo, com uma live nossa, né, para que a gente fale de sono, para que a gente fale de rotina e para que a gente ajude vocês especificamente por conta desse momento de confinamento e de todo mundo querendo surtar com a rotina às avessas, né? É. Para quem tiver interesse, as outras lives que a gente teve essa semana, elas estão salvas no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube chama Curso Sono do Bebê, e aí vocês dão uma olhada lá. E essa daqui de hoje vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas, mas depois no YouTube também, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, antes da gente começar, eu queria parabenizar a Lu, né, Lu, porque Ah, você conduziu obrigada. sozinha as lives durante a semana toda. E agradecer também, parabenizar e agradecer, porque ela sabe o tanto que tá difícil aqui para mim, né? Eu com a Lara pequenininha, e a gente sempre se divide. E dessa vez ela nem cogitou me falar assim, Jéssica, divide comigo, um dia você participa, outro não. Então, eu quero te agradecer de coração a sua Imagina, empatia comigo, porque realmente está bem difícil. imagina, que isso. Sociedade é para isso, né? Vamos Ai, fica lá, até então. Vamos lá, gente. Bom, eu e a Jéssica a gente conversou mais cedo hoje um pouquinho sobre o que a gente gostaria de trazer como ponto principal para conversar com vocês hoje. É, e aí, claro que a gente vai tentar responder as perguntas e as dúvidas de vocês, mas eu queria pedir que vocês focassem bastante no conteúdo que a gente trouxe aqui, porque a Uhum. ideia não é que a gente já comece tirando dúvidas, mas que a gente converse um pouco com vocês sobre esse momento em que a gente está vivendo, porque dentro do conteúdo que a gente pensou em compartilhar com vocês hoje, eu tenho certeza que muitas das dúvidas que vocês já têm vão ser respondidas
ao longo do que a gente vai compartilhar aqui com vocês, tá? Então, prestem atenção, aproveitem o conteúdo, vai ter muita informação bacana. E aí você vai traduzindo tudo que a gente for dizendo aqui para a sua realidade, para os problemas de sono que vocês vivem, de rotina, com as crianças de vocês, tá bom? Bom, o que a gente conversou mais cedo hoje, eu e a Jéssica? A gente falou, bom, qual que a gente acredita que seja o principal problema que as famílias estejam vivendo nesse momento, né? Claro que muita gente não trabalha fora, pode ser que nem trabalhe e seja dona de casa ou mãe em tempo integral, mas independentemente se você é uma mãe que trabalha fora, não trabalha fora, alguma coisa mudou na sua vida nesse momento, né? Mesmo que você seja mãe de um bebê de 0 a 3 meses, que já é normal para essa mãe ficar confinada em casa, alguma coisa está mudando na vida de vocês, porque o seu marido não fica o tempo inteiro em casa e agora muito provavelmente ele está. Você recebe muito mais ajuda, provavelmente, do que você está recebendo de outras pessoas externas, e essas pessoas, por conta da quarentena, não estão podendo te ajudar. Então, para todos nós, a vida mudou, né? E as crianças sentem essas mudanças, por quê? Porque elas percebem que a casa ou fica mais agitada, ou a mãe fica mais estressada, porque a gente, sem tanta ajuda, começa a surtar, muitas vezes durante o dia, né? A casa fica de pernas para o ar. E com tudo isso, a gente dá uma relaxada, muitas vezes, na rotina da criança, nos hábitos da criança, nos horários em que, idealmente, essa criança deveria comer, dormir, brincar. E tudo fica meio solto, porque é como se fosse o final de semana, só que agora todos os dias, sei lá por quanto tempo vai durar isso, né? Então, a gente entende, por tudo que a gente tem vivido, nós duas, né? A Jéssica até é muito pior do que eu, porque os filhos dela são menores. E também por conta de tanta conversa com vocês que nos escrevem, né? Via WhatsApp, via direct, que a nossa maior ajuda pode ser nesse sentido, né? De como lidar com toda essa rotina em tempos onde a casa não é como sempre é normalmente e como ajudar vocês nisso, né? E aí, dentro desse contexto, a gente também enxerga que existem 2 grupos de pessoas aqui, né? As que já tinham uma rotina muito boa com os filhos, né? E o que significa ter uma rotina muito boa com os filhos? Significa os filhos se alimentarem bem, estarem bem dispostos, de bom humor, dormirem bem. Só que agora, essas pessoas que, apesar de que antes tinham uma rotina bem estruturada, também estão sofrendo por conta desse contexto todo, né? De que mudou a dinâmica da casa e da família. E um outro grupo de pessoas que nem tinham as coisas bem estruturadas antes, e que daí agora, com toda essa mudança, aí que parece que não tem mais jeito mesmo, né? Agora que, tipo, nossa senhora, o que já era ruim ficou muito pior. Eu tô Agora mais... não tem jeito de arrumar mais, né? Então, a gente, apesar de a gente identificar esses 2 grupos, a gente vai falar algumas coisas que servem para os 2 grupos e depois a gente entra um pouco em cada grupo, né? Bom, a primeira coisa que a gente queria falar aqui é que para quem já tinha uma rotina boa com os filhos já se alimentavam bem, já dormiam bem, tinha horário e tal, e de repente as coisas desandaram, se você já tinha tudo bem estruturado, provavelmente é porque você já tem as informações de quais são as necessidades para a faixa etária do seu filho, né? O que era que funcionava que você abriu mão, né? Na segunda-feira dessa semana, que a gente fez a nossa primeira live dessa maratona, a gente recebeu aqui uma fonoaudióloga e o objetivo principal dela com a gente nessa live foi falar sobre a comunicação com a criança dentro dessa dinâmica nova que as famílias estão vivendo, para que a criança entenda o que está acontecendo, né? Por que de repente tudo mudou? Por que eu não vou mais para a creche ou para a escolinha? Ou por que eu fico todo dia agora com os meus pais, com os 2, e antes eu não ficava?
Ou Por por que 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 eu não que tô vendo meus avós, né? por que eu não tô vendo meus avós? Por que que a pessoa que ajuda minha mãe, que cuida de mim também não vem? Enfim, a importância de se conversar em qualquer faixa etária, de explicar isso para a criança, mesmo sendo um bebê bem pequeno, e juntamente com isso, da gente reestruturar a nossa rotina, não só da criança. Para quê? Para que a gente não vá vivendo os dias como se a gente estivesse cada dia indo para uma guerra ou cada dia vendo o que vai acontecer a cada manhã, Uhum. né? Porque a hora que você estrutura o seu dia e a hora que você fala o que eu vou fazer hoje, ou no dia anterior você planeja como vai ser o seu dia seguinte, se você tem que cozinhar, se você tem que lavar roupa, se você tem que trocar roupa de cama, se você tem que fazer lição de casa com o filho mais velho, o que quer que seja, você tem que trabalhar, o que quer que seja, se você estruturar isso e seu filho que tem necessidades de sono, de alimentação, de brincadeira, está nessa sua rotina estruturada e planejada, gente, é isso que é o mais importante, o planejamento. E assim, gente, não é um planejamento de que, nossa, eu tenho que fazer caber 30 coisas em 24 horas. Não vai rolar. Não. Não vai rolar. Eu fui uma pessoa que essa semana falei muito para a Jéssica, porque a Jéssica é uma pessoa muito exigente com limpeza, com arrumação. Eu falei, Jéssica, você vai pirar se você quiser ter sua casa nos trinques, como você tem quando você tem ajuda. Não vai rolar. Esquece a casa nos trinques. Tem que ser uma casa habitável. Mas nos trinques Uhum. não dá, senão a gente Não, não tem pira, como. né? Então, assim, tem que planejar essas ações e que as necessidades da criança que davam certo antes dessa doideira que a gente está vivendo caibam ali para que você não deixe para decidir. Ai, meu Deus, agora está na hora do quê? Ai, agora está na hora de dar comida para a criança. Agora está na hora de levar para dormir. Agora eu tenho 2 filhos, o que eu faço com o mais velho? Eu tenho que pôr o pequeno para dormir. Se você não tiver planejado com Uhum. antecedência, vai chegar na hora H da comida, da soneca, do sono noturno, vocês vão pirar. E aí a rotina desanda, gente. Por quê? Porque a criança não está entendendo o que está acontecendo, por mais que a gente converse, ela vai pagar o preço, você vai pagar o preço, a família vai pagar o preço e vai tudo desandar, tá? Então, assim, esqueçam a louça na pia, esqueçam a roupa no varal, a roupa de cama. Gente, é o que dá para fazer para você, porque assim, sinceramente, você tem que pôr na balança o seguinte: o que me incomoda mais? A louça na pia ou uma criança enjoada o dia inteiro e que vai começar a acordar muito de noite se eu não fizer as sonecas dela direito durante o dia, se eu não atender as necessidades da rotina dela, que sempre foram atendidas e estava boa, e que agora está desandando porque eu estou tendo que me virar nos 30, e aí eu sei que ela está na hora de dormir, mas eu atraso 10 minutinhos porque eu preciso lavar a louça. Eu sei que ela precisa comer, mas eu também atraso 10 minutinhos porque eu estou terminando aqui tal coisa. E esses 10 minutinhos que vai atrasando, a criança não aguenta. Vocês que Uhum. estavam com tudo ajustado, provavelmente já fizeram o nosso curso ou já leram muito sobre sono e sabem que esses atrasinhos de 10 minutos nas necessidades da criança fazem a criança pagar um preço. E isso vai ter acúmulo de cansaço, e esse acúmulo de cansaço vai fazer a criança despertar mais durante a noite, vai fazer a criança querer ficar pendurada no peito o dia inteiro, porque ela vai estar cansada, e uma criança que está cansada Uhum. quer colo o tempo inteiro, quer mamar o tempo inteiro, né? Então, É. assim, é pôr na balança as prioridades, gente. É isso que eu ia falar. Eu acho que, em primeiro lugar, a necessidade das crianças precisam estar bem atendidas, né? Então, é, eu acho que pegou todo mundo muito de surpresa essas mudanças que ocorreram. Então, a gente pensar no planejamento é, com muita antecedência não foi possível para ninguém, né? Então, as notícias vieram de repente a gente acabou a escola, acabou a ajudante, acabou a avó, acabou tudo, né? Então, eu particularmente, né, que tenho um menino de 3 e a Lara de 6 meses, o que eu tento fazer é priorizar a necessidade dos dois. Hoje o Luca, ele demanda muita atenção para brincar e a Lara demanda atenção para tudo, para dormir, para poder dar comida, para brincar. Então, Tá qual dando que é a minha eco para mim. organização? Tá dando eco? Não sei, tô te ouvindo 2 vezes. Será que escapou aí alguma coisa?
Melhorou? Um pouquinho. Vai. Engraçado, não zerou totalmente o meu som. É, melhorou? Melhorou. Então, o que eu vejo que ajudou Você ia falar muito qual que é a minha prioridade. Oi? Você A ia minha falar qual que prioridade é. o que eu vejo é isso, é a questão de atender às necessidades deles. Então, o que eu vejo que irrita muito o Luca é deixar ele o dia todo na frente da TV. Por mais que eu precise recorrer a este recurso das telas, coisa que eu não fazia antes, porque ele tinha a rotina dele bem estruturada, em questão de ir para a escola, voltar, aí brincava um pouco, porque hoje ele não faz mais soneca, depois ele tinha natação, enfim. Hoje ele está o tempo todo dentro de casa. E o que eu tento fazer? A escola tem ajudado, mandando atividades para poder desenvolver com as crianças. No momento que eu estou colocando a Lara para dormir, ele faz uma atividade da escola, ou está comendo alguma coisinha que eu deixo, ou às vezes eu deixo na frente da televisão e fica ali. Peço ajuda também, minha sogra também está me ajudando. Por mais que tem que ficar afastado, tem, só que a gente não é um grupo de risco. Né? A gente não estava saindo, não estava com ninguém que está com coronavírus, enfim a gente teve todo esse cuidado para poder é, ter esse tipo de precaução. Por mais que ele está um pouco resfriado, a Lara já vem com um resfriado, com uma tosse já que está mais persistente, então não é algo de agora. Né? Então, assim, tentar conciliar, olha, com meu marido, olha, durante a parte da manhã você foca no seu trabalho, à tarde a gente inverte. Então, qual que é a minha prioridade hoje? Ter o almoço das crianças no horário que elas precisam comer, o lanche no horário que precisa comer, e chegou o horário de acordar, todo mundo acorda mais ou menos no mesmo horário. Porque quando a gente começa o dia certo, o dia tende a começar certo também. Por quê? Então, porque a gente está em casa, foi o que a Lu falou. Eu priorizei uma louça, aí o bebê perdeu a janela de sono, ele acumulou cansaço, ele despertou muito à noite. Aí o que acontece? O bebê, em vez de acordar no horário que ele estava acostumado, ele começa o dia Sim. mais tarde um pouco, porque despertou tanto à noite que precisou começar o dia um pouco mais tarde. E vira uma bola de neve. Gente, essa é a primeira regra. Se vocês começam um dia num certo horário, vocês conseguem ter controle do restante da rotina. Porque se o bebê que estava acostumado, vamos pegar um bebê de 6 meses, vou falar da idade da Lara, ela está acostumada a fazer comer a frutinha antes da primeira soneca. Agora, se o bebê acordou, ele estava acostumado a acordar às 6h30, ele despertou às 8, 8h30, aí você fala, putz, mas 11 é o horário mais ou menos do almoço. Se eu der a fruta mais ou menos 9, 9h30, vai ficar muito perto. Tá vendo como é que as coisas começam a se embolar logo É, cedo? E a gente perde o controle. Aí o é. almoço, que era 11h30, começa a pular para 1h30, né? Porque é para fazer a coisa funcionar. E vira aquela bola de neve. Então, eu acho que a regra número 1 é saber respeitar esse horário de despertar pela manhã, se programar com antecedência do que vai fazer para a criança comer no outro dia, para na hora a gente não ficar pensando cada dia o que eu vou fazer. Então, isso tem me ajudado bastante. Já separo, né, pico já à noite, porque na hora eu só cozinho ali no vapor rapidinho. Fazer isso com antecedência, então não é uma antecedência que precisa de muito planejamento. É, E a casa vai ficar, gente, de lado, não tem não como. tem como. Até que a ajuda volte, né? Que o governo a gente veja que fala, não, pode sair. Então, no caso, a funcionária que trabalhava aqui em casa, que não está vindo, começar a falar, olha, começa a vir menos dias da semana, mas começa a voltar a vir, a babá para voltar a me ajudar. Então, aos poucos as coisas vão começar a acontecer. Sim. A ajuda vai voltar, mas por enquanto é medida emergencial em casa também. É fazer o que É, dá, é. né? Lavar a roupa não dá para passar, passa a mão, né, Lu? Igual você ensinou. Não, eu falei pra Jéssica, pra que você vai passar roupa? Ninguém vai te ver, você não vai sair de casa. Esquece a roupa. É, o que eu acho, gente, é isso, sabe? Para mim é muito claro isso. Quais são as prioridades? E quanto menor a criança, mais necessidades ela vai ter, né? De dormir em intervalos menores, de brincar na medida certa para não passar do ponto, de você fazer um ambiente pré-sono, como a gente ensina no curso, muito mais caprichado do que uma criança mais velha. Então, Uhum. se você tiver ao mesmo tempo em que a criança tem essas janelas de sono mais curtas durante o dia, porque ela é menor, mas você não está prestando atenção nela, porque você está fazendo mil coisas,
vai passar do ponto, provavelmente, porque você vai perder o sinal de sono e você vai estar seguindo o relógio só para a janela de sono, que é o que a gente fala que não pode, né? Então, cuidado com querer dar conta de tudo, gente, porque assim, quem estava com tudo nos eixos, né? Então, quando a gente fala estava com tudo nos eixos, do que a gente está falando? Uma criança que fazia sonecas bem feitas, já dormia bem à noite e de repente tudo desanda por conta desse momento em que a gente está vivendo. Se isso aconteceu, é porque o dia provavelmente desandou e aí impactou na noite, né? E aí o dia desandou provavelmente nesse momento agora, porque você não está conseguindo manter o ritmo que a criança precisa. Esse é o principal, manter o ritmo que a criança precisa na faixa etária dela, né? Então, saber que a criança vai ter que dormir a cada tanto tempo, qual é a duração da soneca, se eu estou atendendo isso, eu estou sempre esticando a corda demais e minha filha ou meu filho estão passando do ponto porque eu estou sempre deixando a corda um pouquinho mais esticada do que ele aguenta. Não tem milagre, a criança vai acordar à noite por causa disso, né? Por E quê? Porque outro acumulou ponto cansaço. é que por mais que às vezes os pais tentam manter, falam assim, não, mas eu já tô seguindo tudo, eu não fiz nada de diferente. Eu acho que a gente tem que olhar pra gente mesmo, né? Como que a gente tá nesse momento? Porque tem horas que eu tenho vontade de sair correndo. Aí a Lu que me socorre, fala, não, calma. Então, assim, eu tenho controle da rotina, isso não mudou aqui em casa. A Lara continua fazendo as sonecas do jeito que era. O que que mudou? Mais pro Luca, né? Porque é uma criança maior e a gente manter uma criança de 3 anos dentro de casa, sem brincar com o coleguinha. Outro dia minha sogra estava relatando que ele estava fazendo com que fingindo que ela fosse um coleguinha dele. Falou assim, ah, você é o Matheus, entendeu? Então, assim, a criança sente muita falta do contato, do convívio social, né? Que tinha, de repente, acabou tudo. Sim. Então, a criança, quanto mais velha, maior a demanda de atividades que eles têm. Então, se a gente mesmo fica angustiado, imagina eles. Então, o que eu faço é descer um pouco no prédio, quando não tem ninguém na área livre lá, eu fico com ele um pouco ali, para poder ele correr um pouco, extravasar energia. Às vezes ele fica nervoso, aí ele quer me beliscar, ele quer chutar, ele quer apertar a Lara. Aí eu falo assim, filho, eu sei que você tá nervoso, então pega aqui a almofada, pode socar ela, pode chutar, sabe? Pode extravasar a sua raiva. Porque eu tenho hora mesmo de sair correndo, porque ele não, né? Que é uma criança É. que não tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada, mas é muito complicado para eles absorverem tudo que está acontecendo. Eles não vão entender. Eles vão É. engolir o que está acontecendo, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas que fizeram o nosso curso falando, ah, mas e quando as sonecas estão muito boas, mas a noite continua ruim, né? Então, assim, gente, o que é importante que se entenda? Quando as sonecas, muitas vezes, estão boas, mas a noite não está boa, por algumas outras razões, que a gente também explica no curso, né? Então, primeiro, ó, ter certeza de que as sonecas estão realmente boas o suficientes, né? Então, será que as janelas de sono estão boas? Porque às vezes as sonecas estão boas, mas você não está cumprindo com os intervalos ideais que a criança aguenta, né? Então, não necessariamente uma criança que está dormindo super bem nas sonecas não está acumulando cansaço durante o dia porque ela fica muito tempo acordada, além do que ela aguenta, e aí as sonecas acabam sendo boas, talvez porque ela está muito cansada e acaba até dormindo bem nas sonecas, mas talvez ela precisasse ficar menos tempo acordada, não sei nem qual a idade, estou colocando todas as hipóteses aqui, tá? Então essa é a primeira coisa. Veja se a criança não está ficando muito mais tempo acordada durante o dia do que ela aguenta, mesmo as sonecas sendo boas, porque se ela for uma criança que precise ficar menos tempo acordada entre as sonecas, talvez até coubesse mais uma soneca durante o dia, se os intervalos entre as sonecas fossem melhores. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a duração das sonecas estão boas mesmo? Então, assim, será que essa duração que você está dizendo, ah, as sonecas estão boas, será que elas estão boas? Será que todas as sonecas estão boas? Muitas vezes vocês pecam na última soneca do dia, né? Dá uma avacalhada ali com a última janela de sono do dia, com a duração desse final do dia, vocês
extravasam no tempo que a criança aguenta Uhum. ficar acordada, e aí a criança acumula um cansaço enorme ali no final do dia. Agora, se o dia tiver 100% redondo e ela continua acordando à noite, é porque você não seguiu com o processo noturno como a gente ensina no curso. E E aí, eu queria só falar um outro lado também, só para complementar, é o tédio também, né? A criança ela pode estar dormindo bem à noite, mas se ela não estiver gastando energia durante o dia, porque seja porque não está saindo de casa nem nada, ela pode estar despertando à noite porque não gastou energia suficiente também, né? uhum, Então, ao mesmo tempo que a criança ela acumula cansaço, a criança ela também tem o tédio. Então, o tédio ela pode fazer as sonecas boas, porque muitas vezes a criança ela não dorme, ela dorme bem de dia naturalmente, porque tem crianças que dormem bem mesmo, mas à noite, como ela não gastou energia durante o dia suficiente, ela vai despertar à noite querendo brincar. Por quê? Ah, mas ele continua dormindo o mesmo tanto que ele dormia antes. Ok, mas como que está a relação descanso atividade versus só. gasto energético? Então, isso tudo a gente tem que olhar. Então, assim, se tudo estiver redondo durante o dia e a criança continua acordando durante a noite, a primeira coisa que vocês têm que investigar são questões emocionais, né? Então, como é que está a sua conexão com essa criança durante o dia, né? Ela está recebendo tempo suficiente com você, né? Tempo de conexão de qualidade, tempo onde você realmente esteja dedicada para ela e não só junto, né? E às vezes nem só brincando, né? Quando a gente sempre falou muito disso aqui, a gente tem vários posts que falam sobre isso da alta conexão, né? Então, muitas vezes a criança tem uma necessidade muito maior de atenção, de que você se dedique inteiramente para ela, sem celular, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo em que vocês estão juntos, para que ela sinta que ela está sendo abastecida da sua energia, do seu afeto, do seu amor, e isso ajuda a criança a relaxar, porque a hora que a gente Uhum, abastece o potinho do afeto da criança, ela relaxa. E ela conseguir relaxar é um dos primeiros pontos para conseguir dormir bem à noite, porque ela sabe que ela foi nutrida emocionalmente com o que ela precisa da mãe, né? Então, esse é o primeiro ponto. uhum, Mas assim, gente, veja, eu comecei falando dos pontos diurnos estarem todos no lugar. Depois, se a criança continua acordando à noite, mesmo o dia estando 100% redondo, e vocês têm que se questionar se ele está 100% redondo, e lembra que eu frisei muito a questão dos espaçamentos entre as sonecas, que variam conforme a faixa etária, conforme se a duração da soneca anterior foi ruim, você não pode levar em consideração a janela de sono. Lembra que a gente fala muito disso no curso. E a última janela de sono do dia, a maioria erra. A maioria extrapola o tempo da última janela de sono e aí não tem milagre, né? Bom, uhum, que se as questões emocionais também estiverem ok, o que vocês têm que investigar da parte noturna? O que essa criança tem de necessidade para voltar a dormir durante a noite? Ela quer o colo o tempo inteiro? Ela quer que eu ponha a chupeta na boca dela? Ela quer mamar a noite inteira? Ela quer que eu balance? Ela quer ir para minha cama? O que ela quer, né? Será que essa. Aí, quando vocês entenderem e falarem, nossa, ela quer mamar a noite inteira, ela quer ir para minha cama, ela só dorme se eu pego de volta no colo, ela só dorme se ela segura no meu cabelo. O que quer que seja a dependência dessa criança para voltar a dormir, pode ser isso a razão que esteja atrapalhando ela uhum, de continuar dormindo. Por quê? Porque essas associações de sono fazem com que a criança dependa de voltar a essa associação inúmeras vezes durante a noite para que ela consiga emendar um ciclo de sono no outro. Mas, gente, a gente só consegue falar que se trata de uma associação de sono depois que a gente percorreu tudo isso, né? Então, o dia da criança tá ok, as questões emocionais estão ok, não é fome, né? Então, a criança está bem alimentada durante o dia, que isso faz parte de toda a parte diurna. Se for uma criança muito menor, ela precisa mamar, depende quantas vezes, dependendo do tamanho dela. Mas uma criança que acorda de 2 em 2 horas, em qualquer faixa etária, mesmo que seja
um bebê de 2 meses, não é normal acordar de 2 em 2 horas durante a noite, tá? Uhum. Então, vocês precisam percorrer tudo isso de acordo com a idade da criança, porque, gente, é isso também. Às vezes vocês falam, ai, tava tudo bem e desandou. Porque vocês não foram fazendo os ajustes de acordo com a faixa etária. Claro que uma criança de 1 ano e meio vai ter uma necessidade durante o dia do que a Jéssica estava falando, de gasto energético e sono, completamente diferente de quando ela tinha 1 ano. Muda Uhum. muito, né? Então a gente precisa ir acompanhando esse crescimento, ir adaptando. E aí, quando entra na fase noturna, se vocês percebem que as associações de sono estão atrapalhando essa continuidade, esse emendar os ciclos de sono, aí vocês têm que trabalhar uma por vez, que a gente também ensina no curso. E muitas vezes vocês acham que só ajustando a rotina diurna, o sono noturno Uhum. magicamente vai se resolver. O que acontece? Quando a gente Exato. trabalha o sono diurno, normalmente a criança diminui os despertares noturnos. Por quê? Porque ela está menos cansada. E aí ela consegue relaxar mais, porque ela não está tão cansada, e o sono fica com menos despertares. Mas, se as associações de sono são muito fortes, ela não vai passar a dormir a noite inteira só porque você ajustou o dia. Você tem que Não. continuar o processo noturno, Uhum. Eu né? acho que esse é o ponto. Muitas vezes os pais ficam esperando que. Eu vejo isso muito, né? As mães falam, ah, mas eu fiz tudo certinho, ou eu comecei a dar a mamada dos sonhos e meu filho continua despertando. Gente, no curso a gente fala de tudo. A parte diurna do curso, ela é a mais longa. Então, assim, às vezes vocês interpretam que, ok, já ajustei a parte diurna, porque a nossa maior preocupação é falar assim. Vou focar na noite e esquecer o dia, porque também não vai funcionar. Porque se o dia não estiver redondo, igual a Lu falou, a criança ela vai acumular cansaço, esse cansaço vai causar despertares. Então não adianta a gente pensar assim, me ensina como fazer meu filho dormir à noite, porque isso não vai resolver. Então é uma construção, um passinho de cada vez. Mas não adianta a gente chegar no último passo e falar acabou, ou cansei, desisti e eu vou tentar fazer. Gente, eu sempre falo isso, quando a mãe vira para mim e fala, eu vou tentar, eu já sinto uma pontinha assim, que se tiver um empecilho ali no meio, a mãe vai tropeçar e vai falar, não, não aguentei. Então, sempre quando a mãe me fala, vou tentar, já acende uma luzinha vermelha assim, né, Lu? A gente fala assim, putz, porque quando Sim, a mãe fala assim, ok, eu tô disposta a ajudar meu filho, eu tô disposta a ajudar a nossa saúde, porque quando a gente está falando de sono, a gente está falando de saúde. Inclusive, a gente até tem um post de um estudo, de um artigo internacional que fala o quanto que o sono, pessoas que dormiram bem, teve um grupo, né, que foram separados, em que uma parte, os dois grupos, um dormiu bem, o outro não. E eles foram submetidos a um vírus de uma gripe. E o grupo que dormia bem não pegou a gripe. E o grupo que dormia bem ficou com uma imunidade bem melhor e com isso não foi atacado. Então, quando a gente está falando de sono, a gente não está falando aqui de um luxo ou um egoísmo da mãe, eu quero dormir. sim. Mas a gente está falando de saúde, ainda mais nesse tempo, né? Que a nossa saúde, a nossa imunidade tem que estar tão bem estabelecidas, então o sono é vital, é a nossa base da vida, tá? Então é uma necessidade fisiológica dormir. Então, gente, quando a gente fala assim, ok, já ajustei e agora eu tenho que prosseguir, vamos refletir um pouquinho o que está faltando, por que eu não estou dando conta? Será que é porque às vezes o marido não está dando o apoio? Ou porque tem alguém falando, não vale a pena, não vai dar certo, fulano fez e não deu certo, e por isso mesmo eu não vou fazer também, porque pode ser que dê errado, porque às vezes o nosso medo de fracassar é o que nos faz parar. E, gente, não tentem se igualar a todo mundo. Eu acho que a gente tem que prosseguir dentro do nosso limite, dar um passinho de cada vez. A gente coloca várias estratégias no curso. Então, assim, a família que quer manter a cama compartilhada pode continuar mantendo a cama compartilhada. Se funciona para vocês, ótimo. Agora, o mesmo pode não funcionar para sua irmã, com a família dela. Então, gente, saber respeitar o limite, a dinâmica de cada família é fundamental. Então tem gente que tem medo, né, disso. Mas meu filho vai traumatizar.
Aqui ninguém está falando que o bebê vai ficar abandonado, né? A gente sempre está falando, sempre o ajuste é de forma gentil e gradual. Então, vamos refletir o que na gente está fazendo com que a gente pare o processo, porque o potencial para dormir, se a criança ela é saudável, se vocês estão bem emocionalmente, quando eu falo bem emocionalmente, não é porque ninguém, gente, está 100% no, né, no equilíbrio. Quando eu falo bem emocionalmente, já está no estágio normal, né? Não está passando por nenhum problema muito De angustiante ou algo saúde também, é, né? que tira o nosso equilíbrio mesmo, tira a nossa paz. Então, se tiver tudo ok, dá para a gente poder prosseguir. E eu acho que quando a gente tem a informação correta, que nos dê essa segurança, a gente vai embora, né? E claro que essa vontade tem que vir realmente de querer o melhor para nossa família e para a gente. Eu estava pegando um livro aqui, onde ela fala, é esse livro aqui da Magda, e ela fala sobre você eliminar a palavra vou tentar, né? Você eliminar o tentar, porque ela fala, não tente. Tentar não é fazer. Tentar é sabotar a ação, mesmo antes de ter experimentado. Tentar é quase uma sentença de morte para a tentativa que ainda não foi tentada. É que você, quando você fala, eu vou tentar, você não está se comprometendo com nada, né? Afinal de contas, você não fala que você É, ia fazer, você está né? isento ali, né? Você está isenta, né? E é isso. Uhum, E aí, eu acho que a gente pode falar do segundo ponto que a gente ia falar aqui, que são os grupos, que é o segundo grupo, né? Que é uhum, justamente as pessoas que não tinham uma boa rotina antes da quarentena, antes de começar toda essa confusão que a gente está vivendo, e que o filho nunca dormiu bem, nem de dia nem de noite, o filho sempre deu trabalho, seja para dormir, seja para se alimentar. E o que a gente mais vê, gente, né? Acho que foi muito pertinente essa fala da Jéssica de falar do tentar, porque o que a gente mais vê em pessoas, né? Claro que não é a maioria e nem todo mundo, não dá para generalizar, mas a gente vê muitas famílias que estão enfrentando o problema de sono, a criança nunca dormiu bem. Às vezes, as pessoas, eu que fico respondendo os directs, às vezes eu vejo a pessoa entrou em contato comigo em 2018, aí de repente aparece de novo, sei lá, em janeiro desse ano. Aí quando eu vou ver as trocas de mensagens anteriores, eu falo com quanto tempo tá seu filho? Ah, agora ele tá com quase 2 anos. E as pessoas não querem se comprometer, né? Que é isso que a gente está falando. A hora que você fala, eu vou tentar, né? E você não se compromete a fazer, você fica totalmente isento da culpa de que caso não dê certo, mas tipo, eu falei que eu ia tentar, né? E não uhum. só isso. As pessoas começam a falar, não, mas é que agora não é o momento propício, agora não dá. Eu tenho uma festa, eu tenho uma viagem, eu tenho um casamento, daqui 2 semanas é o almoço de aniversário de não sei quantos anos da minha avó. E nunca é o momento, porque a gente fala muito Uhum. também que vocês vão ter que manter um padrão de rotina muito certinho, não porque nunca pode sair da rotina, gente, mas porque para que você ensine novos hábitos para o cérebro, qualquer que seja o novo hábito, fazer regime, começar a fazer ginástica, melhorar o sono, são hábitos. Todos eles são hábitos. Por isso que não existe idade para ensinar uma criança a dormir bem. Porque dormir bem requer mudanças de hábitos. E mudar os hábitos a gente muda em qualquer idade. É mais difícil quando a gente cresce? Mas a gente está falando que é mais difícil na velhice, na vida adulta velha, não de uma criança, gente. Então, quando vocês perguntam, é mais fácil aos 6 meses do que aos 2 anos? Não é igual. É igual, porque uma Uhum. criança absorve informações muito rapidamente. Depende do quê? Depende da gente colocar na criança as informações certas e da gente ter consistência, da gente ter paciência. Então a gente fala muito para vocês que vocês precisam ter essa consistência e essa paciência por mais ou menos 30 dias, né? Por Eu falo pelo que menos esse período. quando os pais perguntam qual é a idade ideal para ajustar o sono, eu falo assim, qual é o seu momento ideal? Porque pode ser que você comece quando o bebê está com 4 meses, mas você não está no momento. E quando o bebê É, estiver lá com 2 anos, é o seu momento.
É, Então, a gente tem que olhar para o nosso momento e falar, não, realmente eu preciso de ajuda. Porque a gente tem aquela início, né? A fase da negação, e depois a gente tem a fase da aceitação e vai buscar, né, ajuda. E nisso a gente fala assim, não, meu filho é muito difícil, meu filho não aceita nada que eu faço, ele chora muito. Mas espera aí, será que realmente eu estou disposta a ver o que está por trás desse comportamento dele? Né? Porque toda vez que o bebê manifesta alguma coisa, ele está nos dizendo alguma coisa. Então, por que, que o bebê chora muito? Uma coisa que eu queria até falar, que eu acho que é bem pertinente, que normalmente é porque a Lu fica responsável pelos directs e eu fico responsável pelos e-mails. Inclusive, eu vou pedir desculpa porque eu estou atrasada nos e-mails por conta dessa mudança toda. Gente, está um caos, mas eu vou regularizar tudo, prometo, em breve. Porque a mãe fala assim: nossa, mas o meu filho não sai do meu colo, ele não aceita afastar de mim. E sempre quando a mãe fala isso, eu paro e penso assim, gente, quando o bebê está manifestando isso, é porque ele está querendo dizer alguma coisa. Ou ele tá com. Ele não tá. Ele tá com a mãe e não tá ao mesmo tempo, então eu tô falando de uma necessidade emocional, porque a mãe às vezes está com o bebê no colo, mas tá ligada no celular o tempo todo, não tá conectando ao bebê, então ele precisa o tempo todo demandar para ver se ele puxa aquilo da mãe. Ou porque esse bebê está com sono o tempo todo. E o bebê que está com sono o tempo todo, ele precisa o tempo todo de ser aconchegado. Então, ele não consegue distanciar da mãe porque ele não se sente seguro, porque ele não está bem. Ele não está naquele equilíbrio que a gente falou ali atrás, que a mãe precisa estar. Ele não consegue estar no eixo dele. Então, se a mãe coloca num tapetinho para fazer atividade, ele não vai aceitar aquilo bem, porque ele está com sono. Então, ele está sendo levado para uma atividade, mas ele não queria estar ali. Então, sempre quando um bebê, claro, né, que quando eu falo que é luz, a informação é luz. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu ajustei o sono do Luca, que hoje está com 3 anos e 3 meses, vai fazer 4 agora, quando ele tinha lá seus 4, 5 meses de idade, que eu entendi o que ele precisava, minha vida mudou, tanto que eu me especializei em sono infantil, não foi à toa, porque foi transformador na minha vida. Porque eu não sabia que horas que ele ficava enjoado o dia todo. E ele que ficava no peito o dia todo, ele queria o peito. E eu não sabia se ele estava com fome, se ele estava com sono. Então eu ficava assim, gente, será que é fome? Então eu começava a desacreditar que eu conseguia alimentar ele bem. Tanto que eu introduzi fórmula nele, coisa que eu não fiz na Lara. Lara mamou exclusivamente até agora. Agora que ela começou a ficar com a babá, que eu comecei a introduzir a mamadeira, né? Porque senão eu ia ter que ficar o tempo todo amamentando. Mas, e agora ela começou a introdução alimentar, eu precisei fazer isso para eu poder ter mais tempo. Mas ela mamou exclusivamente no peito e eu não tive essa dúvida, sabe? Se ela estava com fome, o que que era. Porque eu já sabia qual era a necessidade dela. Então, quando a gente descobre isso, fica muito mais leve. Então, eu fico vendo que às vezes tem uma certa resistência, né? Ah, perfil de sono de bebê, vocês vão deixar meu filho chorando. Não é nada disso. É informação sobre o que o seu filho precisa. Não existe receita de bolo também. Então, quando a gente fala assim, olha, nessa faixa etária, o bebê tem essa necessidade de sono, não é para pegar aquela informação e cegar, né? Tipo, olha, eu tô seguindo cravado e aquilo não tá dando certo. Porque eu vejo, tô vendo até uns comentários aí de vocês falando, eu não sei o que que tá acontecendo. Observa o bebê de você, gente. Observa. Se a janela do sono do bebê, por exemplo, a Lara, a janela de sono dela tá com 6 meses, caminhando pro sétimo mês, a janela de sono dela é de 1 hora e meia. É de um bebê de 3 meses. Então, se eu engessasse só nas informações, eu estaria com problema em casa. Porque eu ia falar, putz, mas eu estou seguindo exatamente o curso e não está dando certo. Então, a gente sempre fala, não é para poder ter informação, mas ao mesmo tempo ter o olhar para o bebê. É conciliar as duas coisas. Então, quando a gente fala justo o sono do bebê, não é simplesmente pegar o que a gente passa e esquecer todo o resto. A gente quer que vocês tenham uma visão integrativa. Não é à toa que a gente fez essa maratona de lives, né? Que a Lu fez a maratona com os profissionais, porque a gente tem que olhar por todos os ângulos, o emocional, a saúde, a alimentação, a questão até dos olhos, né? Aquilo que ajuda no relaxamento, então, na imunidade. Então, isso tudo tem que estar muito bem equilibrado. E quando a gente fala do emocional, isso também está ligado com a mãe que sabe olhar para o filho, né? Porque às vezes a mãe está tão estressada que ela não consegue ter esse olhar duplo, né? Eu tenho informação e ao mesmo tempo eu consigo
ver aquilo que meu filho precisa e ajustar. E uma outra coisa importante, gente, assim, né? Muitas vezes vocês, eu tô vendo aqui também comentários de pessoal que a criança acorda a noite inteira para mamar, faz cama compartilhada, e aí a preocupação sempre é, vai ter sofrimento, eu não quero causar sofrimento para os meus filhos. Gente, não sei se vocês que estão colocando esses comentários aqui estavam aqui desde o começo da live, mas a gente acabou de falar que vocês não vão direto no problema onde ele está acontecendo para resolver. Não é assim que a gente resolve sono, tá? Quando a gente fala de resolver o sono, a gente tem que começar a ajustar a hora que a criança acorda de manhã e passar 2 semanas, pelo menos, ajustando todo dia da criança, para depois começar a fazer mudanças grandes à noite, tá? Muitas famílias que aprendem isso e que entendem a importância de ajustar o dia da criança, porque olha só, uma coisa que eu falo sempre, gente, vocês vão ver, vocês começarem a ler nossos posts anteriores, os stories, que a gente posta muita coisa nos stories, uma coisa que eu friso muito, eu falo para todas vocês, ter rotina é diferente de ter uma rotina que funciona para a idade da criança. Rotina todo mundo tem. Todos nós temos rotina. A criança tem rotina. Quem disse que a rotina que seu filho tem é ideal para atender a idade dele, as necessidades que ele tem? Que é o que a Jéssica acabou de dizer que para ela foi transformador quando o Luca tinha 4, 5 meses. Porque na hora que você entende e você fala, caramba, essa é a necessidade do meu filho, você consegue começar a ajustar a rotina dele para que a rotina dele fique que nem uma roupa que veste a gente e que parece que foi feita pra gente. E aí, às vezes, isso, por si só, ajuda a melhorar o sono e pode não eliminar os despertares noturnos, mas pode ajudar tanto os despertares noturnos e aliviar tanta essa quantidade de despertares noturnos que as famílias falam, nossa, tá ótimo agora, eu não quero que fique sem despertar. Tá bom, eu consigo conviver com esses 2 despertares que ainda existem. Então, eu não vou mexer na noite. Você percebe? Você só ajustou o dia para colher frutos à noite. Por quê? Porque é um organismo só que o que você coloca de input nesse organismo durante o dia reflete na noite. Não são organismos separados dia e noite. Então, você tem que olhar o todo. Por isso que a gente fala das 24 horas da criança. E muitas vezes vocês ficam bitolados se vai sofrer, ai meu Deus, não sei o quê. Você não Vai sabe chorar. qual vai ser o seu ideal. Pode ser que você precise fazer muitas mudanças grandes. Eu não sei, eu não conheço o seu caso, a Jéssica não conhece o seu caso. Mas pode ser que só ajustando algumas coisas da parte diurna, que a própria Jéssica falou, nosso curso é super longo, a gente gasta muito tempo falando da parte diurna, e eu tenho certeza que muitas de vocês vão pulando essa parte diurna para chegar na parte noturna. E esse é um grande erro, gente. Porque Ou começa pela isso. apostila, né? Quer dar uma olhada na apostila? Gente, isso é muito comum. A ordem de estudo primeiro, assista um vídeo, depois a apostila. São complementos, tá? Um complementa o outro. Por isso que tem gente que pergunta, me vende só a apostila? A gente não vende separadamente. E depois tem a sessão extra. Então, a gente sempre fala, assiste o vídeo com atenção. E outra coisa, para tempo... Nossa, minha imagem ficou Tá fora meio de... embaçada, né? Para quem fala, eu não tenho tempo, gente, se programem. O curso demora, né, 5 horas quase, né, de 4 Depende a da faixa 17. etária. Vou pegar da faixa etária do meio aí, umas 4 horas e meia por aí. Gente, não precisa e nem deve estudar tudo de uma vez. Pega ali meia horinha por dia, aos poucos, sabe? É muito mais a qualidade do tempo que a gente estuda do que querer ver tudo de uma vez, porque não vai dar certo. Acontece muito das vezes a mãe chegar e falar assim: eu assisti o curso e tal, tô com tantas dúvidas. Aí eu olho as dúvidas e eu falo: olha, a sua dúvida, eu te recomendo rever de novo o curso, porque tá tudo ali. Então, são os detalhes que vocês vão encontrar
Não é ali no grande, né? Não é indo ali direto no foco, igual a Lu falou, querendo resolver o despertar noturno, então eu vou fazer isso de uma vez. Não é. É uma etapa de cada vez. Então, programando todo dia, eu vou estudar. Eu tenho 15 minutos. Então, vamos estudar todo dia 15 minutos? É o tempo que eu consigo ficar bem. Ah, porque à noite eu já estou cansada, eu estou com sono, eu quero dormir. Ok. Mas 15 minutos, você consegue ficar concentrada? Vai no seu limite, né? Então, se você pegar aí esse tempinho, um passinho atrás do outro, vocês vão agregando conhecimento e vão conseguir ajustar. Porque quando a gente olha o macro, né, fala, nossa, eu não tenho tempo para fazer o curso todo. Mas aí passou um mês e meio, passou 3, igual a Lu falou, a mãe mandou lá 2 anos atrás e agora ainda está com problema. Então, se a gente tivesse programado para poder estudar bem aos poucos, não teria resolvido muito mais rápido, né? É, Então, se a gente olhar, fazer em blocos, né, o processo. Quando eu falo processo, é o estudo, tá, gente? Porque a gente fala para não ir colocando em prática enquanto não terminou de estudar. Porque muitos pais, eu já estudei essa página, vou colocar em prática. Aí ficou faltando um pedacinho lá na frente e vai desandar. Então tem que estudar o curso primeiro, pelo menos antes de falar da reeducação do sono noturno, a parte de UNA tem que estar muito bem estudada e você já tem que estar sabendo o que vai vir posteriormente. Então você fala, opa, eu parei aqui, mas eu sei o que eu vou ter que fazer no próximo passo, mesmo que vocês não façam o próximo passo. Então, gente, estudar não tem mistério, a gente tem que sentar a bunda na cadeira mesmo, tá com é. atenção, papel e caneta na mão e fazer acontecer, porque não vai existir milagre. Não vai acontecer uma noite de repente, meu filho passou a dormir sozinho por nada. Pode ser que aconteça em alguns casos? Pode, claro. Mas a grande maioria não vai acontecer assim, né? Porque a gente Eu, está mexendo com comportamento. eu tô vendo o pessoal aqui, olha só que coisa, né? É, duas pessoas aqui, uma que tem uma filha de 1 ano e 3 meses e a outra de 1 ano e 7. Eu não sei o quanto vocês acompanham os nossos stories, mas ontem a gente também fez muitos stories dessa faixa etária. Inclusive, eu fiz vários vídeos sobre essa faixa etária e eles desapareceram dos stories. Eu acabei de repostar antes de entrar na live. Porque, gente, o que acontece nessa idade? Tá? Vou falar rapidamente porque os vídeos estão lá nos stories, depois vocês olham. A criança tá ou em fase de transição de 2 para 1 soneca, ou ela já fez a transição, mas ao fazer essa transição, como os pais não souberam adaptar a rotina diurna dessa criança quando ela passou a dormir uma única vez, ela vai de pouquinho em pouquinho acumulando cansaço, porque a rotina não foi adaptada pelos pais. E esse cansaço que vai se acumulando começa a fazer com que a rotina como um todo se desestruture. E aí os pais não entendem, porque daí a criança começa a ficar enjoada, a criança na hora de comer não quer comer. Então, pessoal, é muito importante que se entenda essas diferentes fases, porque também acontece com quem fez o nosso curso de 4 a 17 meses, por exemplo, e a gente fala no curso de 4 a 17 meses sobre essa transição. E a criança vai crescendo, tá tudo bem. Eu fiz o curso quando tinha, sei lá, 10 meses, tá tudo maravilhoso. Aí chega lá, com 15 meses, com 18 meses, a criança passa de 2 para 1 soneca, pum, desanda a rotina toda porque não foram feitos os ajustes necessários nessa rotina. Acumulou cansaço. Gente, para quem não nos segue há muito tempo, por que a gente fala tanto que acumular cansaço faz a criança dormir pior, seja na soneca, seja no sono noturno? Porque quando a gente acumula muito cansaço, o nosso corpo tem que produzir cortisol e adrenalina em excesso para nos manter dando conta de continuarmos desempenhando as funções do organismo mesmo cansados. Esses hormônios não permitem com que a gente relaxe durante a noite e que a gente se mantenha dormindo. É assim com a gente, é assim com as crianças, é assim com todo mundo, mas as crianças são muito mais sensíveis. E como elas têm uma necessidade de sono muito maior do que a gente, tanto de dia quanto de noite,
Se elas estão com a rotina desequilibrada, justamente porque elas têm mais necessidade de dormir do que a gente, elas vão acabar produzindo esses hormônios em muito maior quantidade e elas não conseguem dormir à noite, por isso que acorda tanto, tá? Por isso que a gente bate tanto na tecla de entender as necessidades da faixa etária. E o principal ponto que acontece nessa idade, entre 15 e 19 meses de idade, é que a criança acumulou cansaço em excesso na transição, principalmente de 2 para uma soneca, porque os pais não tinham a informação certa. E aí, gente, para ajustar isso, tem que ter informação, tem que saber como que você... E assim, não vai acontecer da noite para o dia, gente. É um ajuste, que é um dia após o outro, um dia após o outro, sabendo o que você tem que fazer, estudando a informação correta, todo dia entendendo o seu filho, olhando para ele, juntando com as informações que você sabe. E, aos poucos, o organismo vai recuperando esse cansaço acumulado, ele vai sendo vencido e a criança se transforma. O que a gente mais escuta é isso, né? E querendo ou não, essa quarentena, né, esse tempo que vai ficar em casa, é até uma oportunidade, né? Então a gente tem sempre que olhar para o lado bom das coisas. É uma oportunidade, já que a gente não estava encontrando nenhum tempo para poder ficar em casa para fazer esses ajustes, para poder fazer o que precisa ser feito, né? E, gente, não é questão da gente ficar refém da rotina da criança, não é isso. É questão de atender o que o filho precisa, porque eles mudam tanto, eles ficam tão diferentes, sabe? Todo mundo fala comigo assim: nossa, seus meninos são muito tranquilos, seus filhos são, sabe, eles não são chorões. Uma vez eu peguei um Uber, eu não esqueço disso, com o Luca, e o motorista virou para mim no final da corrida e falou assim: nossa, primeira vez que eu pego uma criança no carro que não dorme no trajeto. Eu falei assim. Aí eu comecei a rir, assim, falei assim, ah, legal e tal, mas assim, né? Nem ia ficar explicando, mas por que que ele não dormiu no carro? Porque ele tem uma rotina bem estabelecida. É muito comum as famílias falarem assim, ah, meu filho toda vez que entra no carro dorme. Isso é um sinal típico que a criança está muito cansada. E aquele balanço, aquele movimento, aquele, né, aquele tempinho que ela tem, ela encontra para poder dormir. Então, não é, gente, também não é entrar no carro e puf, desmaiar, não. Tem criança que às vezes demora até meia hora para dormir, tá? Isso é um sinal que a criança está muito cansada. Então, quando a gente vê isso, fala assim, putz, realmente está precisando, sabe? Meu filho está precisando de ter uma rotina melhor, porque rotina todo mundo tem, é o que ela falou. Então, é muito comum os pais falarem, não, não, na rotina a gente já tem, a gente não quer mudar. A gente vê muita resistência em relação a isso. Mas não é questão de mudar, é ajustar para aquilo que o filho precisa. Porque um bebê, a gente fala assim, ah, bebê não tem manual de instrução. Na verdade tem, né? Que é essas necessidades de sono que eles têm, essa necessidade de alimentação, de atividade. Então a gente tenta desvendar para vocês no curso esse passo a passo. Porque realmente não precisa fazer o processo completo, mas quando a gente. Pequenas coisas que a gente faz, dá tanto resultado que é realmente surpreendente. Então, não vai existir fórmula mágica, gente, tanto para quem já fez o curso, que está aí tentando ajustar a parte noturna, que ainda não conseguiu. Então, muitas vezes a família fala: ah, eu já fiz tudo que precisava e eu não consegui evoluir com a noite. É porque realmente está precisando dar o próximo passo. E para quem ainda não teve coragem, veja se agora não é o momento, né, de dar esse presente para a família de vocês, porque dormir, gente, é algo assim, é fundamental. Esses E últimos eu, dias e da eu Lara, diria, eu diria não só que dormir é algo fundamental, mas você ter previsibilidade sobre como vai ser sua noite e como vai ser como vai seu ser o dia seu também, né? dia, Não, né? eu lembro direitinho quando o Luca era muito bebê, eu pedia sempre pra minha sogra dormir no domingo, porque eu falava assim, não, eu preciso domingo me ajeitar minha rotina, eu preciso fazer minhas coisas e o Luca não dorme. Então fica aqui pra você colocar o Luca pra dormir. Aí ela ficava com ele até e às vezes ela dormia, ia embora na segunda cedo ou ia embora tardão. Aí depois que eu comecei a ajustar a rotina dele, ele começou a dormir tipo 6h30, 7 horas da noite. Gente, foi algo tão libertador, porque eu não precisava mais de Muito ajuda da bom. minha sogra para isso. E eu via que ele ficava bem mais descansado. Então, assim, durante o É, dia, na época eu não estava trabalhando fora. Durante o dia eu sabia que o horário que ele ia fazer mais ou menos a soneca, então aquele horário eu sabia o que, que eu ia fazer. Então eu aproveitava aquele meio período ali da manhã para poder ajeitar a casa, para poder vai preparar acabar a o live. almoço dele. Então, assim, vai, né? Vai, ele vai derrubar Dormir a é live. vida. Como Gente, diz a Roberta, dormir é vida. é vida.
Gente, o Instagram vai terminar, porque vai dar 1 hora. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês um pouco. Muita gente perguntando se a gente fala de uma coisa, se a gente fala do outro no curso. A gente fala de tudo que vocês estão perguntando aqui, né? Perguntou se fala Um sobre a monte regressão dos de... 2 anos, se um bebê de 3 anos consegue dormir a noite toda. Dormir a noite toda aos 3 meses significa dormir 8 horas, não significa dormir 11 horas, tá? Sim, a gente fala de tudo, gente. Tudo